Cumprimento meus amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo nesse dia, meus amados, porque só o Espírito de Deus pode nos guardar, nos proteger, nos guiar nesse dia, amém? Porque só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, e toda a honra e toda a glória é para Ele. Aleluia. Meus amados irmãos, para aqueles que ainda não se inscreveu no canal, eis-me aqui, Senhor, vai se inscrevendo, vai dando aquele joinha, vai compartilhando, que dessa forma, meus amados irmãos, você vai estar nos ajudando a evangelizar, a levar a palavra de Deus para aqueles que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Porque o Senhor nos fala em sua palavra que ao ouvir a sua palavra é que nós conseguimos se libertar. Amém? Meus amados irmãos, Deus colocou no meu coração no dia de hoje, sim, a palavra do Senhor se conta no livro de Lucas 17, capítulo 17, versículo 11. Amém? Vou estar lendo para os amados irmãos. Versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Meus amados irmãos, Jesus estava indo a Jerusalém. E ali Jesus resolve passar em Samaria. Ali, ao entrar em Samaria, aparece 10 homens leprosos à distância. A palavra fala que aqueles 10 leprosos ficaram a uma certa distância de Jesus. Mas por que, irmão, eles não poderiam se aproximar de Jesus? Meus amados irmãos, porque naquele tempo, quando você vinha ter uma enfermidade como a lepra, você tinha que ficar isolado da população. Ali, aqueles leprosos, eles viviam isolados da população. Eles poderiam até ter um convívio mais com aquelas pessoas que tinham a própria enfermidade, que no caso a lepra. Se viesse a acontecer deles ir ao povoado, eles tinham que anunciar antes, para que desse tempo da população sair. Amém, meus amados irmãos? E ali ele encontra Jesus, e ali ele grita, clama: Mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia. E ali, meus amados irmãos, Jesus vai e fala para aqueles 10 leprosos: Vai e mostrai-vos aos sacerdotes. Aleluia. E ali, meus amados irmãos, muitas das vezes, para que a gente venha receber a nossa bênção, temos que ser obediente ao Senhor. Amém? E ali, meus amados irmãos, aqueles 10 leprosos foram ao encontro dos sacerdotes. Ali, num certo percurso, eles começam a se olhar, um olhar para o outro, e começam a perceber que estavam ficando são, estavam ficando curados. Aleluias. Glória a Deus. Ao perceber que estavam sendo curados, que já estavam curados pela fé, glória a Deus, um resolve voltar até Jesus para agradecer. E os outros 9 seguem o seu caminho. Aleluias. Meus amados irmãos, Jesus ele é tão maravilhoso, Jesus é tão grande, aleluia, que cada vez que você começa a estudar a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, você se apaixona cada vez mais, porque ali Jesus já sabia que aqueles 9 não voltaria para agradecer a Ele. Mas mesmo assim Jesus fez um milagre na vida daqueles 9. É como muitas das vezes nos dias de hoje, Jesus sabe que nós não somos merecedores dos seus milagres, mas mesmo assim, quando nós clamamos a Ele, como aqueles 9 leprosos clamaram pela libertação daquela doença, Jesus o libertou. E mesmo assim, Jesus continua libertando, mesmo sem que a gente não mereça, mas Jesus nos liberta. Mas só que ali, meus amados irmãos, teve um dos leprosos que voltou até Jesus para agradecê-lo. Agora, meus amados irmãos, o que me chama a atenção aqui na palavra de Deus também é que esse homem que voltou até Jesus para agradecer, quando ele chega lá,
em Jesus, perto de Jesus. Mestre, eu vim aqui agradecer pelo milagre que o Senhor fez na minha vida. E Jesus olha para ele e pergunta, não eram 10? E cadê os 9? E creio eu, meus amados irmãos, que aquele homem deve ter falado para Jesus, Senhor, eu me responsabilizo por mim, já pelos 9 já não me cabe. Não é assim, meus amados irmãos? Então Jesus vai e fala para ele, meus amados irmãos, vai que a tua fé te curou. Agora, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos fala aqui que aquele homem ele era um estrangeiro, ele era um samaritano. Aleluias. Ele não era um judeu. E aqueles 9 que não voltaram para agradecer a Jesus, eram judeus. Aleluias. Para você ver como são as coisas. Glória a Deus. Mas só que lá no livro de Marcos, meus amados irmãos, Jesus já tinha falado que profeta de casa não tem valor. Eu vou estar lendo aqui para vocês no livro de Marcos 6, versículo 4. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Aleluia. Os próprios da sua casa, meus amados irmãos, são os primeiros a não acreditar em você. Só que eu tenho algo para falar para você, que Jesus, ele acredita. Amém, meus amados irmãos? E no versículo 5, ele fala, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Meus amados irmãos, ali Jesus tinha voltado para a sua terra. Aleluias. E ao chegar ali na sua terra, onde ele nasceu e se criou, aleluias, Jesus não conseguia fazer milagres como ele fazia nas outras regiões. Mas por que, meus amados irmãos? Porque aquele povo ali não via como Jesus, o Nazareno, via como o filho de José, o capiteiro. Aleluia. Porque quando eles viam Jesus ali fazendo a obra do Senhor, muitos falavam, esse não é aquele filho de José, aquele que é capiteiro? Então, meus irmãos, é pela fé. Aquele povo ali, ele não creram no que Jesus poderia fazer na vida daquele povo. Amém, meus amados irmãos? E já no versículo 6, meus irmãos, ele fala, e Jesus estava admirado da incredulidade deles. Jesus ficou assim, chamou atenção pela falta de fé daquele povo. Então a palavra de Deus nos fala aqui, meus irmãos, Jesus nos fala que ali ele só impôs as mãos sobre a cabeça de alguns ali e fez uns milagres assim, mas não fez milagres como ele fazia em outras regiões. Mas por quê? Porque é como tem um ditado, meus amados irmãos, um ditado do mundo, que santo de casa não faz milagre, não é assim? Eles creem em qualquer um, mas nos da sua casa eles não creem. Eles acham que você não tem competência, que Deus não te usa. Amém? Mas o que eu posso falar para você, tudo é pela fé, meus amados irmãos. Se você não crer, se não tiver fé, você não vai a lugar nenhum. Amém? Glória a Deus. E ali, meus amados irmãos, aquele homem, ele voltou para agradecer a Deus. E ele era um estrangeiro. Ele era um samaritano. Já os que eram da terra ali dos judeus, eles não voltaram para agradecer a Deus. Então é dessa forma, meus amados irmãos. Meus irmãos, hoje está terminando, hoje dia 5, domingo, está terminando a campanha do Salmo 23, meus projetos para o ano 2023. E eu creio na vitória dos amados irmãos. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa pastinha aqui, ó, com os projetos dos irmãos, ela vai ficar na igreja, no altar. Vamos estar abençoando os projetos dos irmãos durante o ano todo. E para os irmãos que estão inscritos no canal, da mesma forma, vou estar apresentando a vida dos irmãos até o dia 31 de dezembro. É pela fé, meus amados irmãos, crer que eu profetizo na vida dos irmãos, que os irmãos vão ser abençoados e os irmãos vão dar testemunho.
porque aqui na igreja e no canal também já tem pessoas que já deu testemunho. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, termina hoje, mas não esquece de apresentar o teu projeto, aleluia, para o céu, para Deus. Ora o Salmo 23 e o Pai Nosso. Amém? E continua todos os dias também, meus amados. Continua apresentando a Deus os teus projetos, porque só Ele que pode nos abençoar. Amém? Agora fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento no Senhor nesse dia de hoje. Amém? Porque só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, e toda a honra e toda a glória para Ele. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E repete comigo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, meus irmãos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos nossas ofensas, assim como nos perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, meus irmãos? Amém. A paz do Senhor, que o Espírito Santo esteja contigo nesse dia. Fica com Deus.